Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à TV Metrópole, canal 26, para mais um programa Tá na Rede, Tá na Mídia. E para você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. O programa Tá na Rede, Tá na Mídia chega à sua casa até o canal 26 e você pode entrar e navegar pela internet pelo www.tvmetropole26.com.br ou pode conferir o canal no YouTube, né? Tá na Rede, Tá na Mídia, você confere algumas matérias. Uma moçada bacana que por aqui passou e deixou o seu recado. E hoje o programa Tá na Rede, Tá na Mídia. Eu tenho o prazer e a honra de receber um dos caras que vem trazendo aí no seu dia a dia, no seu convívio, a força, a fé e a palavra de Deus. Eu estou aqui com o Enison Florença, um grande amigo meu da Faculdade Maurício de Nassau, estudante de Psicologia. E hoje ele veio até o programa Tá na Rede, Tá na Mídia para contar um pouco da sua história, da sua trajetória, onde você vai conhecer a história desse grande amigo, esse grande colega que eu tenho o prazer de receber hoje aqui na TV Metrópole. Amigão! Tudo bem, Fábio? É um prazer estar aqui contigo. É um bom dia. É sempre um prazer ajudar os amigos, é sempre um prazer falar com os amigos, né? Conversar sempre é muito bom, né? Deixa eu te falar, essa paixão pela religião, né? Porque todos nós viemos de uma religião, de pai, aquela doutrina, vamos dizer assim, né? O pai levando a gente para as missas. E você seguiu esse princípio? A sua mãe tem alguma ligação com a igreja? Sim, mas na verdade a minha fé, ela parece com minha avó. Ah, é? A minha avó, minha mãe sempre morou com minha avó, minha mãe é filha única. E minha mãe nunca foi muito da igreja, agora que participa bastante, mas antes ela não era. Então minha avó sempre me levou para a igreja, desde pequeno, desde criança. Eu ia para a igreja, mas nunca fui muito engajado. Sempre ia para a missa. Quando eu fiquei mais velho, que fui me engajando mais nas pastorais. Mas a sua avó acompanhava algum pastoral? Porque geralmente, né, as senhoras, elas costumam fazer aquelas visitas em residência, aonde elas passam a levar oração, levar a fé para aquelas famílias mais carentes. Era mais ou menos assim? Não, a minha avó era uma católica só de missa do domingo. Ela não participava de nenhum grupo, nenhum movimento. Ela participava apenas da missa do domingo e das novenas, dos textos. Era uma mulher muito piedosa, mas não era engajada em pastoral, nem movimento, nem dessas coisas. Mas lá em Cascavel, você já vinha acompanhando as pastorais ou de acordo indo com a avó, aquela amizade de igreja com a moçada? Na minha infância, eu não participava de uma pastoral. Sou da catequese, participava apenas das missas com minha avó. E, às vezes não ia, às vezes ia. Às vezes com a preguiça batia, ficava em casa. E já na infância, no colégio, como era a convivência com os amigos? No colégio sempre fui meio nerd. Sempre fui mais da bagunça, porém estudava muito. Eu sei. Tinha meu grupo de amigos que a gente brincava muito, porém, sempre fui muito dedicado aos estudos. Era um nerd bagunceiro. Tinha assim, já como criança, aquelas histórias de amigos, de irmãos, comentando como seria o futuro, e você teve uma projeção do futuro já como criança, ou foi deixando acontecer? Não, na minha infância era muito floreada. Nós tínhamos um grupo de amigos muito forte. Da minha casa interior, Cascavel, tinha um quintal muito cheio de árvores. Sei. E a gente brincava de tudo e inventava, sempre era por fase, né? Tinha tempo que queria ser vaqueiro, tinha tempo que queria ser astronauta. Astronauta por quê? Tinha ideia? Na época tava indo um foguete, um ônibus espacial para a plataforma espacial. Daí todo mundo queria ser astronauta na época por causa desse foguete. Então foi uma coisa de moda, lá nós éramos muito modistas nessa questão. Na escola teve aquele trabalho de liderança, ou você já era um cara que gostava de acompanhar, bem participativo nas aulas? Sim, eu sempre fui meio atirado nas coisas, então sempre na sala eu monopolizava um pouco as atenções e liderava em algumas questões. Mas a minha primeira infância não, eu era muito fechadão, tinha meu grupo de amigos fixo, bagunçava, mas não era tão ativo na sala. Sei como é. Agora da segunda infância, como tinha mudado de colégio, tinha outro ambiente assim, monopolizava bem as lideranças e tinha um grupo que meio que liderava. Assim em casa, com a mãe mesmo, com a avó, né, que foi uma pessoa que altamente lhe inspirou nessa parte da educação junto com a sua mãe, teve algum momento difícil que você acha que não foi um momento difícil, mas sim as coisas que a vida oferece? Não, vários. A gente era uma família muito pobre, muito simples, então sempre tínhamos momentos de dificuldades, nesse sentido, questão material. Mas também nós éramos muito unidos e até hoje nós somos. Família de quantos? Somos 3 irmãos comigo. Todos homens? 2 homens, eu e meu irmão, e a minha irmã caçula, que é mulher. Nós moramos sempre com a minha avó e com meu avô. E meu pai, com os 9 anos, ele deixou minha mãe e
viveu com outra família de forma separada. Mas ele mora lá na região? Não, ele está morando agora em Goiás. Olha aí. Mas no período ele morava na cidade vizinha, Pacajus. Agora ao cabo de Pacajus você bateu em Cascavel, foi? Não, ele era de Cascavel e depois foi para Pacajus. Porque minha avó, por parte de pai, Sei. era casada com um senhor que tinha uma casa lá. Aí eles ficavam indo e voltando. Aí o danado vendo o quintal grandão da casa da... Aí quis pular a cerca e aí ficou por lá. Teve algum convívio com teu pai? Ou ele deixou já? Muito. A gente sempre foi muito próximo. Ele sempre foi muito responsável, a questão de estar próximo. Mas eu sempre gostei muito dele. A minha mãe também nunca fez a gente ter raiva dele. Muito pelo contrário, sempre incentivou que a gente tivesse amizade, tivesse próximo a ele. Porque geralmente, né, em casais separados, hoje não, tá uma coisa mais diferente, mas em algumas famílias acontece, né, das mães tentar distanciar, até mesmo pela forma que o pai deixa a família, né? Sem dúvida. Nós temos muitos casos de amigos que aconteceram isso. Mas a gente sempre teve muita consciência do que era o pai pra gente. Por mais que a gente não aprovasse muitos comportamentos dele e sempre falássemos contra ele, algumas questões, mas sempre fomos muito próximos. Sei. Porque sempre tivemos muito carinho, porque é nosso pai. Né? Com certeza, sempre, né? Em casa nós tivemos isso. E com a outra família dele, chegou a nascer, tem outros irmãos? Eu tenho apenas um irmão de uma outra mulher dele. Ele não se estabilizou depois deixou a minha mãe, não conseguiu mais ter um relacionamento estável. Mas nós temos um irmão, tem 3 anos agora, Rafael. Porém, nós não temos muito contato com ele. Nós não temos muita proximidade com a mãe dele. Sim. Mas que ela nos quer muito bem também, e queremos muito bem a ele, mas nós não perdemos o contato. Na sua infância mesmo, já estudando, qual era a sua projeção, essa parte da psicologia, né, entra na sua vida Ainda como uma não. forma diferenciada, né? No período de escola, não pensava em psicologia, por mais que eu gostasse muito de conversar, de dialogar, mas eu era muito pragmático, eu queria uma coisa assim mais aventureira, digamos assim. Então, na época de escola, eu queria ser do exército, eu queria ser militar, tinha uma paixão grande pelo exército. Até por toda a folclore que tem sobre o exército, né? A beleza das roupas, acho que atrai muito, né? E você tem uma questão de poder, né? Você tem um poder sobre as outras pessoas. E assim, já com os amigos, né? Você é um cara que é de boas amizades, de bom conhecimento. Essa parte de estudar, trazer o conhecimento até você, teve alguém que lhe incentivou ou foi a curiosidade que levou a você buscar o conhecimento? Eu sempre falo que eu tenho um amigo meu, que o nome dele é Padre Antônio Augusto. Ele era vigário paroquial da minha cidade, ele ajudava o pároco de lá. E ele me ensinou uma coisa fantástica, que eu sempre falo isso pra ele. Ele me ensinou a ter curiosidade. Ele disse assim, olha, ele me dizia uma coisa e não terminava. Ele disse, olha, vá pesquisar para saber como é. Eu perguntava uma coisa a ele, ele sabia, respondia a metade, deixava outra metade para me procurar, para me entender. Então isso me incentivou muito a estudar, por mim mesmo. Eu sempre fui muito estudioso. E eu acho que isso foi uma das coisas que me incentivam na faculdade ainda hoje, é estudar por conta própria. Não ter só o que o professor dá de forma encaixotada, mas também procurar outras questões. Isso é bom, né? Porque assim traz até você uma forma diferente de você estar sempre descobrindo, e a sua maneira de interagir com os amigos, na curiosidade, traz sempre a resposta, né? Sim, sem dúvida. Só um minutinho. E para você que está em casa, TV Metrópole, canal 26, programa Tá na Rede, Tá na Mídia, recebendo meu amigo Enison aqui na TV Metrópole. Você não sai daí não, porque daqui a pouco estaremos de volta.